Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos ao Service Podcast. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que todas as pessoas têm muito interesse. Será que o plano espiritual pode se comunicar conosco para nos dar alguns avisos de além-túmulo? Será que os espíritos podem fazer as revelações de acontecimentos ainda vindouros ou talvez de acontecimentos do passado? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, nesse capítulo da Revista Espírita, em que nós vamos falar sobre um aviso de além-túmulo. Esse material que é investigado por Kardec, que veio lá da América na época aí de 1858. E aqui comigo, Leonardo Alac, bem-vindo. Obrigado. Né? Lá do Centro Espírita Amor e Humildade, né? Trazendo aí os conhecimentos, né, Léo? E também as contribuições aí desse Centro Espírita que é sempre primo e irmão nosso. Nós que agradecemos sempre o convite e estamos à disposição. É isso aí também, o Valdeni aqui com a gente para poder trazer toda a bagagem de conhecimento espiritual dele aí para poder nos presentear. Depois de uma longa ausência, estamos de volta, né? Foi só uma semana, né? Pois é. Mas então, pessoal, para a gente poder iniciar e para o pessoal, não vou fazer a leitura, obviamente, de todo o artigo. A gente traz aqui os elementos principais desse artigo, mas a história geral lá, em que se consta, é que havia um oficial que estava realizando uma viagem, né? E ele acaba por se instalar dentro de um albergue. Se instalando dentro desse albergue, ele, então, durante o sono físico, tem algumas visões. Visões estas que davam conta de um espírito que também era da mesma estirpe de oficialato dele, ou seja, tinha um cargo parecido, e solicita os bons serviços dele, porque ele teria sido assassinado lá naquele albergue. Assassinado por ninguém menos do que os donos da estalagem. E aí ele pede esse favor para aquele oficial, porque se identificavam. E é até interessante a forma como ele conversa. Eles se comunicam. Porque ele se comunica dizendo assim, olha, você é um companheiro. Somos iguais. Então, creio contar com a sua caridade. E ele pede esse favor para aquele encarnado. Eu não vou prosseguir muito mais, não. Só para a gente já iniciar esse comentário. Passa para nós um slide, por gentileza. Ok. E aí, eu não sei se vocês perceberam isso, mas Kardec trata esse artigo quase como uma narrativa puramente literária e dramática apenas, que talvez não tenha um fundo de verdade total. É o que a gente estava conversando aqui antes, né, Hugo? Eu dei uma pesquisada, né, li, e para os nossos amigos que estão em casa, está na Revista Espírita de 1958, no mês de setembro. E Kardec começa falando justamente que ele achou esse conto num jornal da época, né? Eu até questionei aqui antes de iniciarmos a gravação, até questionei se era um jornal espírita, né? Porque o assunto é muito voltado para o espiritismo, né? Sim. E apesar de estar no jornal de comunicação normal, né? Que, como vimos aqui antes, mostra esse interesse, como o Hugo mesmo já falou, da vida espiritual, de alguns fenômenos espirituais que foi relatado nesse jornal. E Kardec, né, deixa bem claro que o objetivo não é nem ver se o fato é verdadeiro ou não, mas se pode acontecer o que aconteceu naquela história que o Hugo resumiu aqui rapidamente, né? Então Kardec ele fala que vai focar se o que aconteceu é possível de acontecer, né? E apesar de não ser um jornal espírita, o fato é muito o ocorrido. A gente vai ver no desenrolar que pode realmente acontecer, né? Muito interessante, né? E aí, Valdeni, o que você acha? Pode acontecer? Será que algum espírito pode nos avisar de algum acontecimento? Bom, primeiramente, o episódio ele se obteve durante o sono físico. Então, durante o sono físico, a gente trava contato, sim, com a espiritualidade. O X da questão é você lembrar disso posteriormente. Tem pessoas que não lembram de nada, sonham a noite inteira e não lembram de nada. E tem pessoas que têm a facilidade de lembrar dos sonhos. Isso eu creio que seja uma questão mais orgânica, né? De cada particular, né? Mas se há possibilidade, há possibilidade. No que nós chamamos de desdobramento, você pode durante o sono sair e travar contato com outras entidades? Pode. Com todas, não. Vai de novo de encontro com o quê? Com a sintonia de cada espírito.
né? Você vai sintonizar com determinada faixa. Interessante no caso aí, que ambos eram do exército, né? Então, aí Tinha uma sintonia. tinha uma sintonia. Já bate alguma coisa. E o mais interessante é a lembrança perfeita do sonho, que não é muito comum. Muito comum. Né? Então, se há possibilidade disso acontecer, sim, há possibilidade. É. E eu queria que a gente trouxesse isso porque talvez o público espírita esteja um pouco acostumado com esses assuntos, mas muitas pessoas que não são espíritas encontram o nosso canal. O que acontece durante a noite? Por exemplo, aqui a gente está Em vigília. em vigília, né? Isso aqui é vigília, ou seja, nós estamos vendo, tocando, sentindo. Ok, mas isso aqui é um sentido que parte do meu corpo. Mas e durante a noite? Na própria, o Valdenir disse muito bem que no próprio comentário de Kardec fala que pode acontecer e não só durante o sono, que foi no caso ocorrido durante a história, mas em vigília também, né? Mas no sono tem uma maior facilidade justamente pelo fenômeno que nós conhecemos como o nosso desdobramento, uma pequena liberdade provisória que o nosso espírito tem durante um momento de nosso repouso físico, né? Sabemos que quando nós dormimos, o corpo vai descansar para as necessidades materiais físicas, mas o espírito ele tem uma liberdade provisória. Não é uma liberdade completa, pelo contrário, né? Ele fica sempre ligado ao corpo físico, né? Pelo laço fluídico ainda, mas tem uma certa liberdade. Mas uma certa liberdade como? Tem uma total liberdade, tem toda uma lembrança da vida espiritual? Nós sabemos que não é assim. Vai depender da evolução espiritual. E sabemos do nosso planeta em que estamos, ainda caminhando, né, para um mundo de regeneração ainda, sabemos que nós não temos tantas liberdades. Nós vamos sair, nós podemos ter alguns reencontros, sim, né, com alguns dos nossos entes queridos, mas... Com inimigos também? Com inimigos também. É comum, não é? É comum. Esse contato vai depender muito. Esse contato vai depender muito, como o Valdenir disse, muito sobre a nossa sintonia. E muito do que nós vivemos durante a nossa vigília vai nos conectar muitas das vezes com o que nós vamos viver no nosso momento de liberdade. Então é por isso que é tão importante manter a oração, né? o Evangelho no Lar, Exato. por exemplo, que tanto é recomendado nas atividades espíritas. E só um exemplo específico que eu acho muito interessante, tem um livro do André Luiz, o Ação e Reação, que tinha um homem muito avarento, mas muito avarento mesmo, muito ambicioso, que vivia o seu dia todo para amealhar lucros, dinheiro, papel moeda. E no seu desdobramento, o que ele fazia? Contava dinheiro. A noite inteira, o seu desdobramento inteiro, ele ficava em espírito, na sua liberdade provisória, ele estava sintonizado com o que viveu durante o dia, né? Então, o Hugo falou muito bem sobre a importância da nossa vigília, né? O que nós estamos sintonizando durante o dia para que nós vamos continuar sintonizados durante o nosso desdobramento. Perfeito. Né? E espero que sejam coisas boas, né? Para que possamos ter boas vivências durante esse desdobramento. É uma questão de escolha. Uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Bom, passa para nós, por gentileza. A gente já comentou. Bom, e aí vamos falar desse caso especificamente, então. O fato é que são 3 noites lá no albergue. 3 noites. Então, na primeira noite, o espírito, né? Ali tá escrito fantasma, tá, pessoal? Mas é porque é a forma da contextualização de época. Mas é o espírito, né? De um ex-companheiro nesse caso um ex-oficial, né? Que havia o senhor fulano e tal, revela ter sido assassinado pelos donos do albergue e que o corpo dele tinha sido ocultado sob um esterco. E ele estava pedindo, então, justiça para aquele acontecimento. É muito interessante porque ele fala assim, olha, eu gostaria de contar com a sua caridade e você vai lá e chama 2 gendarmarias. Que eram os né? guardas da época. Que inclusive, na verdade, a gendarmaria ainda existe até hoje, tá? A gendarmaria existe até hoje, é uma força policial, ok? Ela é muito antiga. E então ele fala, ó, vai lá e chame 2 gendarmarie, é isso que ele fala. Exato. Para que seja feita, então, a prisão dessas 2 pessoas. E aí, quando ele acorda, ele fica assim, olha, eu achei que ele foi um pesadelo. Foi um sonho. E é interessante que ele até fala, foi um sonho. E ele fica recalcitrante. Exato. De dar continuidade naquilo ali, porque ele fala assim, ó, talvez tenha sido alguma coisa da minha cabeça, vejo tanta coisa.
Mas fato é que na segunda noite, o espírito aparece mais uma vez e tá cobrando lealdade. Fala assim, olha aqui, você não tem honra comigo? Eu intimo você que vai lá, volte atrás. Porque ele, na verdade, ele já tinha partido para uma outra cidade. Então eu te intimo a retornar e pagar a sua dívida de honra comigo. Tá certo? E ele fica meio envergonhado, aquela coisa, mas ignora mais uma vez. E aí ele faz então um ultimato. Ele dessa vez ele estava até triste, chorando já. Falei assim, não é possível que você não vai me atender. E revoltado, e até ameaçou o nosso companheiro. E ameaçou o oficial. Nosso companheiro. Aí ele ameaça e fala assim, olha, eu vou perseguir você se você não voltar lá. Aí ele fala, não, então agora acho que ficou muito claro. E aí ele retorna, né, e efetivamente chama as autoridades locais, 2 gendarmeria. E quando eles contrapõem aqueles 2 donos do albergue, realmente eles confessam o crime. E é interessante, voltando um pouco antes, só que chamar a atenção para um detalhe. Esse conto fala que esse espírito, quando ele, no primeiro contato, ele fala assim, ó, eu já me apresentei em 3 ocasiões para outras pessoas e as outras pessoas não me ajudaram. Uhum. E por que eu chamo a atenção para esse ponto? Porque a mediunidade é algo mais natural do que nós imaginamos, né? Só que nós, às vezes, não identificamos esses fatos mediúnicos. Da mesma maneira que este espírito se apresentou para o nosso companheiro oficial, ele já tinha se apresentado em outras vezes, só que das outras vezes as pessoas talvez levaram apenas como um sonho. Uhum. E muitas das vezes também nós levamos os nossos contatos espirituais como sonhos, como intuições que não tem nada a ver, como bobeiras e tudo mais. Mas nesse caso aqui realmente se comprova. E o espírito foi bem persistente, né? Ele mostra outras situações. O espírito primeiro procurou no próprio albergue, porque no primeiro dia, na primeira noite, o oficial ele está instalado no próprio albergue onde aconteceu o assassinato. No segundo dia, ele se apresenta numa segunda cidade e no terceiro, numa terceira cidade. Então mostra que a presença espiritual, aquele espírito não estava preso naquele determinado local do assassinato. Uhum. Ele estava mais sintonizado com o oficial, e tanto é que ele podia se encontrar com esse oficial em outras cidades. Perfeito. E ele fala até muito da questão da honra, né? Ele fala assim, olha, eu e você temos a honra no mesmo nível. Ele fala uma coisa desse sentido. Nós temos a mesma honra, nós dois. Então, por isso que eu tô te cobrando o que eu tô te cobrando. É interessante que você falou aí, que ele se apresentou para outras pessoas, né? Uhum. Pois é. Para ter uma lembrança assim tão clara, tão nítida, há de se pensar o quê? Que os 4, né, os 3 mais ele, tinham a mesma característica fisiológica para reter o sonho, né, na mente e depois tomar alguma providência. Lembrar dele assim perfeitamente no estado de vigília. Isso soa um pouquinho que coincidência? Não existe coincidência. Lembrando que nós estamos numa época aí que os fenômenos aconteciam em todo mundo. E isso era programado, né? Tinha um objetivo. E tinha permissão, né? Justamente. Então eu creio que esse caso é mais um caso assistido pela espiritualidade maior para dirigir toda essa fenomenologia, para ela poder acontecer, né? Você pode ver que aconteceu partindo do pressuposto que é verídico, né? Sim. Os casos aconteceram da mesma forma, da mesma maneira, e esse espírito não tinha condições nenhuma de gerenciar algo desse porte. Então havia, no meu entender, uma inteligência maior por trás disso. Por quê? Justamente para o testemunho fosse dado para aquelas pessoas céticas ainda que precisavam de constatação da fenomenologia para poder se convencer de que existe a vida depois da morte física. Perfeito. Então, um evento direcionado pela espiritualidade com um fim específico. Justamente. Tanto é que chegou na mão de Kardec. Exato. É muita coincidência. Sim, né? é muita coincidência. Muita coincidência. Passa mais um para nós, ô Renato. Ok, exatamente o que aconteceu. Então a polícia foi acionada, né? Os assassinos acabaram confessando o crime porque foram defrontados com a verdade. E o corpo dele é sepultado
né? O dever ali fica cumprido. E o corpo realmente foi encontrado debaixo do esterco. As pessoas que haviam levado ele à morte ficaram condenadas à morte. E aí ele vai falar assim para ele, fala assim: olha, meu irmão, muito obrigado. Eu vou me mostrar para você, mas somente uma vez. Quando faltarem 2 horas para a sua morte, eu virei para te avisar. Isso que é gratidão. Fala a verdade. Isso que é gratidão. Não, gratidão imensa. Assim, eu vou vir te falar. Ó, chegou a sua hora. Chegou a sua hora, não. Chegou daqui 2 horas. Daqui 2 horas. Mas você vê que o Espírito guarda para si um dever de gratidão. De gratidão para com ele. Tirando a parte da brincadeirinha, como que um espírito, numa condição de recém-desencarne, por uma morte, né, de assassinato, violenta, É. vai ter condição de saber uma coisa dessa? Quando que o cara vai desencarnar? Alguém tem que estar superior a ele para poder exato. ver as coisas. Exatamente. Comprovando Então, que... Foi mais uma vez para constatação da veracidade de tudo que está acontecendo, foi lhe dada essa informação e falar assim: ó, antes desse cidadão falecer, você vai aparecer para ele novamente. Conta isso para ele que vai acontecer. Falar um acontecimento aqui, né? A gente tava chegando lá em casa, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, a minha avó estava no leito de morte por falência dos órgãos, porque ela já era uma senhora de muitos anos de idade. E fato é que, na verdade, a gente já sabia que esse fato estava caminhando isso, mas eu não tinha ciência de que estava nesse nível. E nós estávamos chegando lá em casa, subimos as escadas e tem uma senhora que mora lá do lado de casa e ela falou assim: aqui, sua avó veio aqui? Aí eu falei: como assim, minha avó? Não, aí eu fiquei meio assim, sem saber o que falar, porque não, não, a senhora, mais cheinha e tal, do cabelo curto, ela não veio aqui não é sua avó não? Eu vi ela entrando na sua casa. Aí eu falei: não tinha ninguém em casa e a porta tava fechada. Ela: desculpa, eu devo ter visto coisa. E viu mesmo. E aí, Viu mesmo. Bom, e assim, a descrição que ela fez era uma descrição assim muito parelha, tá? Da nossa avó. E fato é que naquela mesma noite, isso era ali no final da tarde, né, depois do serviço, e naquela mesma noite ela viria a desencarnar. Fato ou não? Não sabemos. Um episódio idêntico tá naquele filme A Casa dos Espíritos, né? Não sei se você assistiu. Não, esse não. Assistiu? Da Meryl Streep? Eu acho que esse Era não. Meryl Streep. Porque nós sabemos que pessoas encarnadas podem... É o da família que... Lá no Chile. A história que se dá lá no Chile. Quem tá falecido um, acho que era os Esse é os outros, né? Não? Os outros. Eu acho que eu tô confundindo. Esse é os outros. Não, assistam A Casa dos Espíritos. É legal. Exatamente desse isso. A cunhada dela, a Meryl Streep é a personagem principal. E mora em outra cidade. É época da Revolução do Chile, lá não sei quando que se deu isso. Mas é época passada. E tava ela e o marido jantando. E ela era médium, né? Ela enxergava. Ela viu a cunhada entrando pela porta, deu a volta na mesa, parou perto dela, não falou nada e simplesmente saiu e foi embora. E ela falou assim pro marido: vamos arrumar as coisas, nós temos que ir ver tua irmã. Foram pra lá, chegando lá, ela já tinha desencarnado. Leito de morte, já. São fatos que são passíveis de acontecer. Claro. Né? Nós não temos... Eu não tenho a comprovação, porque ela não se comunicou, Exato. obviamente, ostensivamente conosco depois, mas a descrição daquela senhora, dando uma descrição daquela pessoa que ela não conhecia, e o mais interessante, por exemplo, ela nunca viu minha avó. E ela falou assim: sua avó veio aqui. Eu falei: mas a senhora nunca... Pensei comigo, né? Ela nunca viu minha avó. Minha avó nunca veio aqui. E eu acho Ela que... falou: é sua avó. E o que a doutrina nos traz, o próprio Kardec traz nesse artigo, né? Mais uma vez,
mostrar as possibilidades que podem acontecer no mundo espiritual. E essa é óbvio que é uma grande possibilidade. É claro que é uma possibilidade, né? Não significa que foi, né? A gente tem essa mania de falar, né? Não significa que foi, mas pode ter sido? Claro que pode ter sido. É possível. É possível, né? Pelo que sabemos. Né? Exatamente, é possível. E tem diversos fatos, outros fatos, né? Que acontecem dessas mensagens espirituais e tudo mais. Tem um fato até conhecido. Em um dos BBBs da vida aí, do mundo, acho que era a mãe de uma participante faleceu e ela ouviu ela chamando no exato momento do seu desencarne. E ela dentro do programa ao vivo. Isso tem vídeos, se as pessoas pesquisar. E isso é só um exemplo. Tem diversos outros exemplos, né? De intuições, de mensagens. Poxa, quando a pessoa fala, né? Acho que meu parente faleceu e tudo mais. Porque realmente, às vezes, pode acontecer estes avisos. É uma coisa normal? Não é uma coisa natural. É exatamente isso aqui. Exatamente. Kardec vai chegar à conclusão desse artigo mostrando que o Valdeni já falou muito bem uma das conclusões, que era a espiritualidade maior, demonstrando que diversos fatos espirituais podem acontecer. Você sabe que uma tia minha morava lá no Ceará. E aí um determinado dia, né, ela foi lá na casa de uma senhora. E essa senhora disse assim, ela falou assim, olha, você tem um sobrinho que vai passar por uma grande provação, um grande acidente. E vai ser uma coisa assim muito complexa. Mas vai dar tudo certo. Depois das tempestades, depois do que acontecer, vai dar certo. E aí eles ficaram muito preocupados com um outro primo meu que vive na vida de segurança, né? Achando que seria com ele. Achando que seria com ele, né? E fato é que naquele mesmo ano ali, o acidentado foi você. O acidentado fui eu. Então, em 2012, no dia 3 de outubro, eu tenho um acidente, um traumatismo craniano encefálico e quase vou à morte, né, do corpo físico, mas acabo sobrevivendo. E depois uma longa atividade de recuperação de quase 2 anos. Exato. Mas depois as coisas ficaram bem. Mas isso foi falado. Lá no Ceará. Então falou assim, você tem um sobrinho Exato. que vai passar por uma dificuldade muito grande, sensado e tal. Vai ser muito difícil, inclusive pra família, mas vai passar. Vai dar certo. Então o negócio já estava mais ou menos previsto. E você comentando... Por que estava previsto, eu não sei, viu? Por que eu tinha que acidentar, mas estava previsto. Mas você comentando... Eu não sei por quê. Esse fato me fez lembrar do próprio artigo que Kardec fala exatamente sobre as ciganas da época que liam a sorte. Sim. Ele vai falar no artigo, os céticos podem falar que as ciganas também leem sorte e às vezes acertam. Né? Porque antigamente, até hoje, tem ciganos e tudo mais, que falam, deixa eu ler sua sorte, ler sua mão. E às vezes acertava algumas situações. Só que Kardec deixa claro para o cético que alguns fatos, somente os contatos espirituais realmente vão explicar. E esse é um desses. O fato não aconteceu realmente. Um fato pessoal também. Minha mãe, na juventude dela, também teve seu momento de mediunidade. Depois ela saiu um pouco do lado do espiritismo e perdeu um pouco a mediunidade, mas sempre teve alguns sonhos e tudo mais. Antes do meu pai falecer, ela sonhou com uma madrinha dela, que também é falecida, muito amiga, e no sonho ela falou assim, se prepare, porque vai vir para este lado. Falou dessa maneira, se prepare que está vindo para este lado. Minha mãe achou que é ela que iria desencarnar, mas naquela viagem que minha mãe estava fazendo com meu pai veio a desencarnar com um infarto do coração. Então, certamente também foi um aviso. Sim. Né? E muito similar a um desdobramento, num sonho, né? Onde a gente tem uma liberdade espiritual, como já comentamos, e ela recebeu esse aviso. Pra que recebeu esse aviso? Pra que você recebeu esse aviso? É interessante a gente falar isso, Exato. né? Porque a gente fica achando assim, por curiosidade e tal. Não, mas na verdade é para consolações, para tranquilizar, para um preparo. Pra falar assim, olha, vai acontecer, mas vai ficar bem. Se prepare, né? Se prepare que isso vai passar, que vai dar tudo certo, né? Então, não são questões aleatórias de curiosidade. Eu até brinquei depois com ela, né? Falei assim, mas que programa ruim que eu escolhi, hein? Eu escolhi ter que acidentar. O que será? Mas
Eu não acho assim, eu não gostaria de saber. Eu não gostaria de saber. Principalmente uma notícia dessa aqui. Então, eu acho que a finalidade mais é para comprovação mesmo, do que por caridade ou por consolação. Porque, olha... Se for para avisar a morte, né? Num caso desse de morte? No caso de morte, sim. Em que pese tem um artigo logo depois desse aqui, 2 artigos depois desse que a gente está lendo, em que uma pessoa vem para poder falar assim, olha, eu vou morrer, mas ela está falando da própria morte, não está falando para os outros. Eu vou morrer. Eu vi planos maravilhosos os quais me foram exibidos e vim para dar-lhes a consolação e a tranquilidade. Deus o permitiu e agora eu me vou e fico feliz. 1 ano depois ela se manifesta na Sociedade Parisiense Espírita, falando justamente que não vivo mais na Terra, né? E ela é um espírito de alto galardão moral. A gente vai acabar falando sobre isso. E no fim de tudo, ela diz assim: venho para dar-lhes instruções e consolações, e me sinto muito feliz com isso. Aí Kardec agradece ela, fala com ela que ficou muito feliz. E ela diz assim: não, feliz estou eu por poder trazer, né, esta consolação. Então a gente vê que tem espíritos que são assim. Mas ela tá falando dela. No caso, por exemplo, do Chico. O Chico sabia quando que ele ia morrer. O Emmanuel falou para ele, né? Pois é. O Divaldo também sabia. Mas são espíritos que já estão muito preparados para encarar essa notícia. Sim. Agora a gente... Não tô podendo machucar a unha aqui, eu fico preocupado. É melhor não. Melhor não, né, É melhor não. Por isso que tem o véu. Exato. Por isso tem um véu, pra gente não saber essas questões. Sabe, e outra coisa. Vou contar uma experienciazinha aqui vivida no centro. Não foi da minha época, da época da minha mãe. Mas estava se fazendo uma reunião mediúnica na casa da dona Ilka. Tá? E uma das filhas dela era médium, né? Não sei se está viva ainda, não me lembro. E durante o transe mediúnico, ela deu aquela descolada, né? Ela desdobrou e foi pro plano espiritual e foi dar uma passeada pro lado de lá. Tá? Tô falando linguajar bem informal mesmo, para o pessoal entender. Então, ela desdobrou, ela estava consciente do lado de lá, consciência de quem ela era como espírito e não queria voltar. Olha só. Não queria voltar. Deu o maior trabalhão na reunião para fazer ela voltar. Porque ela continuava ali em transe. Ela não queria. E não voltava. Não queria. Você já deve ter visto muitos comentários de EQM que a pessoa, naquela experiência de quase morte, voltar, né? E ela se sente tão bem no plano espiritual que quando fala você tem que voltar, ela não quer voltar. Ele fala assim, você tem que voltar. Aí é empurrado. Por quê? Então, esse véu do esquecimento, para nós é bom. Porque a gente acha que isso aqui é uma maravilha. Exato. Né? Que esse corpo pesado, feio que a gente tem aqui é uma maravilha. Mas é pra gente ficar nele. Pois é, essa aqui é a nossa prisão. Porque se você tiver um pouquinho de conhecimento do lado de lá, como é que é, você não quer ficar aqui, não. E aí, cria-se um problema muito grande. Porque todos vão querer estar do lado de lá, porque lá é muito melhor. E nós temos que lembrar que a encarnação e as dificuldades, as provações da vida, elas são um determinismo de Deus. São um determinismo. Então nós viemos para cá para encarnar porque são necessárias as provações, os experimentos que nós passamos aqui durante a vida para poder depurar em nós os elementos que estão mais de grosseiros, a fim de que, afinados de coração, possamos habitar locais melhores. Então, por isso que é o determinismo dele de vir para cá dessa forma. Outra coisa que é interessante é o seguinte, tanto no plano físico, no plano espiritual superior ou no plano espiritual inferior, você é a mesma pessoa. Sim. Você é a mesma pessoa. Ninguém muda. Então, se você é triste aqui, você vai ser triste em qualquer lugar. Vide Mozart. Né? E se você é feliz, você é alegre, você é uma pessoa equilibrada, você vai ser em qualquer lugar. Perfeito. Então não é o lugar que vai nos mudar, não vai nos dar a felicidade.
mas sim o que nós nos tornarmos. Então, se nós estamos aqui encarnados, São as experiências. é aqui que a gente tem que ficar. E vamos levar até o final essa tarefa. Vamos aprimorar, aproveitar o tempo o máximo possível, angariar o máximo de conhecimento intelectual possível, que isso faz diferença, e aprimorar a parte moral. São os dois trabalhos que nós temos. E de dever de casa fazer a caridade. Hein? Que numa frase resumida, Só isso, né, Valdenir? que numa frase Mais resumida de Paulo nos diz: trabalhemos a favor de nossos irmãos enquanto temos tempo. Passa mais uma para nós, por gentileza. Se a gente entrar em Paulo aqui, acho que a gente dá até amanhã. Bom, Amanhã o encontro no corredor escuro. Bom, o fato é que depois dessa história toda, lá então entregou lá os assassinos lá, né, desse oficial que estava no plano espiritual para as autoridades, e aí passaram-se 30 anos. E aquele oficial que estava encarnado esqueceu daquela história. Muitos anos depois, já senil, lá em agosto de 1800 e alguma coisa, né, o Kardec não vai falar. Ele está durante uma festa num salão iluminado e vai buscar a sua tabaqueira. Fato é que quando ele vai entrar no local, o fantasma, né, o espírito daquela época, o qual ele havia auxiliado, aparece para ele sem falar nada, sem gesto nenhum. E era o aviso prometido. Ele fica lívido, fica pálido. E aí eu desce pro salão, né, e anuncia a morte iminente aos antigos companheiros de armas ali. Aí todo mundo fica... O cara tá doido agora. Fica desconcertado, porque ele já tava mais velho, né? Então o pessoal achou que era brincadeira dele, talvez. Pode passar mais um? Bom, e aí, chega a meia-noite, os convidados ficaram um pouco assustados com aquela história, eles vão embora. Quando ele vai colocar os seus negócios em ordem, né, ele verifica, né? Não tô doente, não tenho mal-estar. Deve ter sido somente, né, uma situação pontual. Mas quando ele abre a porta do aposento, ele toma um tiro que na verdade não era para ele. Era destinado ao criado dele. Então, tinha alguém esperando o criado dele para poder Cometeu assassinato. cometer isso aí. Então, na verdade, ele foi confundido. Pode passar? E aí o Allan Kardec vai dizer para nós: não hesitamos em dizer que sim, os avisos do além-túmulo são possíveis. E temos exemplos inúmeros, cuja autenticidade não pode ser colocada em dúvida, e estão aí para os atestar. José, pai de Jesus, foi avisado? Foi, ele recebeu. Maria, Também. mãe de Jesus, Foi. avisado? Zacarias, João Batista. Pô, então, na Bíblia isso aí está repleto Na de Bíblia está exemplos. repleto, é verdade. Está repleto. Então, Pode passar mais um? Bom, então a gente... só pra gente poder falar um pouquinho dessa mecânica aí das aparições, né? Porque não é muito comum isso, né, Valdenir e Léo? A gente não... Pelo menos a gente, no dia a dia, a maioria das pessoas não tem a capacidade mediúnica de ver espíritos. E ainda é mais difícil ainda quando é no estado de vigília. Por exemplo, quando a gente está totalmente acordado, a gente vê um espírito ostensivamente, é muito raro. Por que isso acontece? ó, pegando como exemplo a casa dos espíritos que eu estava falando, quando a cunhada dela entra na sala e passa pela mesa, o marido não vê, mas ela vê. Materializadinha. Por que ele não vê? Quer dizer, materializado fisicamente não está, mas tem uma adensada ali no perispírito dela que tornou-se visível para a médium, para, né, que conseguiu captar aquela sintonia vibratória. E no caso que você citou aí da tua vizinha, Sim. ela viu essa pessoa. Não, ela viu entrando na casa. Aí, quando você fala isso, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte: o espírito materializou. Mas não. Pode somente ela ter visto. Igual no caso que eu citei do filme. Então ele como se fosse, ele densifica o perispírito dele para se fazer visível?
É natural. Porque como acabou de desencarnar, tá ainda tem muito fluido vital ali. Está muito materializado ainda o perispírito. Então é mais fácil de se tornar visível. Quer dizer, numa reunião mediúnica, por exemplo, qual que é mais fácil de você ver? O espírito protetor ali do trabalho, que já tem uma hierarquia maior, Moralmente falando? ou um espírito que acabou de chegar lá das regiões umbralinas, que está Infelizmente, que acabou de chegar. O pessoal que acabou de chegar. Porque é mais denso. É. Porque o perispírito é mais denso. Se é mais denso, está mais próximo da matéria. Exato. Que é onde nós Próximo de estamos nós, aqui. exatamente. Ah, sim. Só por causa disso. E se você tem uma mediunidade, todos nós temos uma certa mediunidade, Sim, né? tem um nível, O né? que ela faz? Quando a mediunidade ela se abre, ela amplifica a faixa de frequência. Então você começa a captar frequências que, assim, no vigília você não enxerga, mas quando a mediunidade está aberta, você consegue já captar. Então, a gente viu até no vídeo que a gente colocou no site lá, falando sobre clarividência, como é que se dá o processo da clarividência. É verdade, publicamos hoje, inclusive. Hoje foi da psicofonia. Hoje foi psicofonia, mas tem um da clariaudiência e clarividência. Então, tem a clarividência e clariaudiência. Justamente, os processos são bem semelhantes. Mas o da clarividência mostra muito bem que você pode estar olhando aqui e vendo um espírito como se estivesse andando aqui. Ô Valdeni, e isso é uma coisa talvez de interesse de muitas pessoas que são médios e estão em casa, né? Interesse até nosso também. Por que existem janelas? Então tem vezes... Eu tô falando Não isso, vê o tempo todo, tô né? falando isso pra mim, tá? Sim. Tô falando isso por mim. Tem vezes que eu tô mais... Suscetível. eu tô mais suscetível, mas eu diria... Talvez não é nem atento, não. Sei lá, não é porque eu quero, não, tá? Mas algumas vezes percebo mais. E outras vezes, muito menos. É como se tivesse totalmente trancado, fechado e não tá nem ali. Aí uma série de fatores, não é um fator só. Você pode explicar isso pra gente? Vamos lá. Primeiro fator. Se não tiver espírito, não vai aparecer. Você pode estar com a mediunidade sua toda aberta, se não tiver espírito, você vai ver o quê? Então, Nada. Esse é um fator. Segundo, pode ter vários espíritos ali, mas a frequência que eles estão é muito alta para você captar. Não estão compatíveis. Perfeito. Não tá com compatibilidade de visão. Ou então muito baixa para você suportar. Então, vai estar presente na faixa que você consegue captar e até por acréscimo de misericórdia. Imagina se a gente capta tudo. Ah, não dá. Não dá, você Não enlouquece. Você enlouquece. Enlouquece. Então a espiritualidade bondosa, sobretudo nossos guardiães, também cuidam dessas situações para nós. Quantos médios são conhecidos que conseguem receber assim com bastante clareza espíritos de ordem inferior? Poucos. E os endividados. Os médios mais ostensivos são os mais endividados. Por quê? Os mais ostensivos são mais endividados. Porque eles têm esse trabalho para ressarcir os Resgate. débitos. Entendi. Então é questão de acerto de contas mesmo. Você paga o mal que você fez lá atrás com o bem que você está fazendo agora. Exato. Dr. Fritz. Quem que foi o Dr. Fritz? Do que o Zé Igor recebia. Quem que foi? Soldado alemão. Um médico alemão. Um oficial alemão. Um médico O que ele alemão. fazia? Ele treinava os soldados dele, que jeito? Ó, você vai até lá na ponta. Se você olhar para trás, eu te mato. Esse era o treinamento. O cara olhava para trás e ele, pum, tirava na cabeça do cara. E depois vem trabalhar no bem. Olha, era um cara bom. E ele era extremamente rude, pelo que Ele é. ele é rude. No filme, ali que foi uma Predestinado. representação, você já olha pra cara dele, você quer dar uns tapas nele. Na verdade, é um espírito antipático. Exato. Arrogante. Arrogante. Porque ninguém muda da água pro vinho, só que ele é inteligente. Mas ele tava fazendo bem. Ele é Não tava inteligente. fazendo bem. Porque ele é inteligente. Ele tava fazendo bem. Que ele fala assim, tal, você é médico, você não acredita e tal, vai lá e procura a consulta com outro, você vai ver que você tá com câncer de estômago. Ele fala para um outro médico que tava lá. A ficha dele caiu. Ele trabalhou muito tempo para sombras. Muito tempo. E um dia ele foi confrontado. Ele foi confrontado por quem? Ele teve a oportunidade de estar presente ali, espírito a espírito, né? Com Bezerra de Menezes, se não me falha a memória, o Francisco de Assis. Olha só o nível do encontro. Eu não sei se era o João. O João e Francisco é a mesma coisa, né? É o mesmo espírito. E são 3 espíritos ali que de ordem muito superior.
E ali, travando o diálogo entre eles, caiu a ficha dele, ó. Eu tô pro lugar errado. Aí o que ele fez? Basicamente o que Paulo fez. É uma história bem parecida. Na hora que ele se tocou que ele estava do lado errado, opa. Aí ele virou a chave, se preparou 20 anos para essa tarefa. Nesse interim, e como ele era médico, ele desenvolveu a medicina assim de uma forma espetacular. Criou, parece que mais de 17 hospitais. Agora não sei que tipo de hospital, do plano físico, no plano espiritual, não sei. Não. Eu creio que seja no plano espiritual. Eu creio que seja lá. E desde então, o trabalho dele é resgatar, ajudando o pessoal. Interessantíssimo. Então a gente vê, nesse caso aí, o Código Penal da vida futura. E é o que a doutrina espírita nos traz, e Divaldo Franco nos falava muito bem sobre isso. Primeiro o espírito se arrepende, depois expia, mas o débito ainda não está quitado até fazer o bem, até quitar realmente todo o mal que fez, tem que ser reparado apenas com o bem, né? Então às vezes as pessoas têm a mania de achar que, não, espiou, quitou. Não, pelo contrário. Não necessariamente. Algumas vezes há de se experimentar também, né? Aqueles acontecimentos. Ainda tem que fazer muito bem. Todo o mal que foi feito precisa de ser resgatado com o bem. Somente o amor cobre a multidão de pecados, né? Então não foge disso. Vai ter que reorganizar toda a papelada que jogou no vento. Porque a dor, ela é mudar a rota do espírito. Se a dor não muda a rota que o espírito está tomando, né, para a rota adequada, ela vai perseverar, vai continuar. Exatamente. Né? Freud tem uma frase que fala, né? Se a dor mudasse as coisas, o mundo já teria mudado, porque olha o tanto de dor que tem no mundo. Só que a dor faz parte do processo, mas se não entrar a internalização, a vontade do espírito, a necessidade de mudança, como o Dr. Fritz teve, como o Paulo teve, essa mudança de chave não vem só na dor, porque tem muita gente doendo aí e vai continuar sofrendo. Mas vem da mudança, da reforma íntima realmente, da mudança de mentalidade. E isso é o que faz transformar. Vamos só para a gente poder já arrematar esse assunto, porque a gente ainda tem alguns slides ali, não vai dar para exibir todos, mas eu queria que a gente comentasse só o seguinte. Ok, aqui a gente defrontou um acontecimento de um espírito que havia sido vítima de assassinato. Aí nós falamos também de casos práticos de aparições e de visualizações de espíritos. O Valdeni falou dos registros de aparições espirituais dentro da Bíblia, de José, Maria, dentre outros mais. Você falou de Zacarias. Mas então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que, então nós estamos aqui, por que é que normalmente nós não vemos os espíritos de alto galardão moral? Essa é fácil. Essa é fácil de responder. Por quê? Porque eles estão em outro estágio. A maioria nem tem o corpo mais que a gente tem. O perispírito deles está totalmente alterado. Não tem sintonia nenhuma. A gente não tem nem a dimensão de saber como que eles estão. Então, como que você vai ver alguma coisa que você nem sabe o que é? Mas nem por isso eles deixam de nos inspirar e nos acompanhar. Não. Lembra o Cristo? Confere? Lembra o Cristo? Quando foi para voltar à vida física, ele teve que fazer todo aquele processo. Sim. Contrário de adensamento do perispírito até conseguir voltar à forma humana. Pois é. Para que os espíritos de alta envergadura possam ser vistos, tem que fazer o processo reverso, ou espirrar. Fica à vontade. E eu vou além, tá, Valdeni? Valdeni tá falando em situações aqui encarnados. No plano espiritual, esse adensamento de grandes espíritos já é feito com muito esforço. No plano espiritual. Isso está nas obras de André Luiz. Nas obras de André Luiz. Quando vem algum espírito passar alguma de grande galardão, né, que passar alguma comunicação no plano espiritual, em colônias espirituais como o Nosso Lar, por exemplo, e diversas outras, tem todo um mecanismo para que eles consigam se apresentar. Imagina que encarnado. Porque o perispírito, então, é tão leve. Então é isso, Léo. Então, o perispírito é tão leve que ele não consegue se apresentar. Quanto mais aos olhos de quem está encarnado. Exato. Então, se no plano espiritual tem todo esse esforço, imagina aqui no plano físico, no nosso plano encarnado. E não é só a visualização, não. As mensagens deles. Para um médium captar a mensagem de um espírito de alto galardão é muito difícil. O próprio Chico, uma vez que ia receber um espírito
altamente iluminado, ele teve que se preparar uma semana. O Chico teve que se preparar uma semana. A gente tem a vida de Paulo Estevão. Por que Paulo não passou diretamente para Chico Xavier a mensagem? É um exemplo. É um exemplo, né? Não que o Chico não tenha os seus métodos, pelo contrário, o nosso maior médium, mas a gente só está mostrando que não é uma coisa tão simples. Né? Paulo tinha. Emmanuel recebia as influências de Emmanuel para que pudesse passar as influências, né? E toda a história para Chico. Você sabe que tem uma coisa que me chama muita atenção do mediumato do Francisco Cândido Xavier. Só em toda a atividade houve apenas um espírito, que o Emmanuel não estava junto, acompanhando durante as comunicações. Você sabe quem que é? Não. Eu também desconheço. Humberto de Campos. Eu desconhecia. O Humberto de Campos era um espírito que... Tinha uma afinidade, né? Ele podia ficar, ele ali e o Chico. Porque os demais espíritos, eles eram acompanhados... Assessorados, né? Normalmente... Então, quem é que coordenava a atividade? Era o Emmanuel. Com certeza. Então, o André Luiz estava ali ditando, Emmanuel estava. Com certeza. Aí estava o espírito tal, assim, assado, fazendo... O Emmanuel estava lá, coordenando a atividade. Mas quando o Humberto de Campos estava, não precisava. É interessante. Então, isso me leva, né? Aí agora é uma suposição, tá? Suposição. Mas isso me leva a crer que o Emmanuel e o Humberto de Campos têm o mesmo nível, moralmente falando ali, porque há uma confiança, uma confiabilidade entre os dois, então não havia necessidade de acompanhamento. É o que eu entendi aí desses acontecimentos. Muito interessante isso, né? No mínimo interessante. As pessoas, quando perguntam se nós somos espíritas, né, e nós falamos alguns fatos espíritas, né, o Valdemir, as pessoas acham que é muito preto no branco, preto no branco. Só que quanto mais nós estudamos o espiritismo, a gente tem algumas bases, alguns pilares, mas a gente sabe que podem ocorrer diversas situações. Cada espírito é um espírito, cada espírito tem a sua vibração, cada espírito tem o seu patamar evolutivo, né? E as interações espirituais entre os próprios espíritos, entre os espíritos e os encarnados, elas são infinitas. Sim. Infinitas, né? É claro que nós podemos levantar hipóteses e devemos, porque essas hipóteses vão nos trazendo ideias e nós vamos estudando e aprofundando. Só que só quem estuda realmente a doutrina espírita que vai entender que quanto mais nós estudamos, mais nós vamos ver que precisamos estudar mais, que precisamos entender um pouco mais, que as coisas às vezes não são fixas, que as coisas são, não que elas são contraditórias, mas que elas nos mostram que é muito mais complexo do que nós imaginamos, que nós estamos no comecinho da caminhada para entender isso daí. Perfeito. Né? É isso aí. Pessoal, a gente já vai encerrando aqui. Ô Renato, pode passar o slide do véu da providência? A gente acabou comentando sobre isso aqui, né? Que essas são exceções, o caso comentado aqui. O Valdemir falou muito bem disso aqui. Muito bem. Que a providência oculta o momento fatal, né, do corpo. Lembrando, gente, que eu gosto muito, né, do que o seu Gilberto fala todo domingo, né? Ele fala que o contrário de morte é nascimento. Vida é sempre vida. Vida é do espírito. Exato. Né? Então, por que Deus oculta o momento fatal do corpo? Para evitar aquele pânico paralisante que não deixaria a gente continuar a vida. Porque nós somos seres muito sensíveis e qualquer situação que nos coloca em preocupações, pequenas afecções físicas, né? Uma situação de enfermidade, às vezes nos retira totalmente do bem que poderíamos realizar. Então Deus é muito sábio, nosso Pai é muito sábio. Mas tem algumas exceções, né? Quando tem uma determinação superior, e o Valdemir até comentou isso aqui, nunca é por capricho. Isso não existe. Né? Chegar assim, não, vou chegar aqui e vou falar que dia que você vai voltar para o plano espiritual. Não é assim. Isso não existe. Conta-se com autorização superior para isso. Né? Então, foi ali um privilégio, que diríamos terrível. É um privilégio terrível. Que brinde. Mas é um ato de gratidão também. E, sobretudo, foi um instrumento necessário, como comentado pelo Léo e pelo Valdemir aí, para poder dar a certeza da continuidade da vida no plano maior. Pode passar? Só uma coisinha para falar sobre a morte, para encerrar esse assunto morte, é que todo mundo tem medo da morte, né? Todo mundo tem. Mas morrer não dói.
O que causa dor é o tipo da morte. Às vezes, por uma doença muito, né? Excruciante. A doença que vai levar ao sofrimento. Mas o desligamento é indolor. Perfeito. Tem alguma coisa, né? Então o desligamento em si é indolor. É indolor. Mas aquilo que leva à morte é. Pode passar? Ok, aí a gente vê aí o propósito divino, né? Do que aconteceu lá. O indivíduo teve uma escolha criteriosa de um oficial militar altamente cético, né? Depois lá, muito à frente, né? Os oficiais de alta patente testemunharam a calma perturbadora do anúncio da morte. E o caso vai se romper nas fronteiras do privado e invadir os jornais franceses, né? A Pátria, né? Le Pêtre, como drama irresistível. Tudo isso para poder despertar a humanidade, né? Para poder nos dar as provas da verdadeira vida. Então essa é a mensagem final. Você vê como é que nós estamos no primeiro degrau da escala evolutiva mesmo, né? A gente não sabe nem o básico do básico. Nós não sabemos nem o que tem depois do corpo físico. Porque de 8 bilhões de encarnados, quantos que sabem disso? É pouquíssimos. Pois é. Então nós estamos ainda numa fase bem... E muitos do que sabem, mesmo sabendo, utilizam o conhecimento de modo totalmente desorganizado. Sim. A maioria. Você não tá falando da gente, não, né? Não. Quem sabe? Com certeza tá, né? Infelizmente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria que vocês dois dessem uma mensagem final aí pro pessoal. Leonardo, fala pra gente aí. Eu acho que esse tema final nosso foi muito importante, né? No nosso episódio passado, nós falamos sobre a reencarnação. E comentamos o que adianta saber da reencarnação se isso não nos torna melhores. E hoje voltamos nesse mesmo assunto. O que nos importa saber da vida espiritual se isso não nos tornar pessoas melhores, né? Será que precisamos de viver uma vida material a vida inteira para só pensar na vida espiritual prestes a morrer? No leito de morte, numa doença? Ou será que já podemos, em vida, né, nessa nossa encarnação, no nosso dia a dia, pensarmos mais espiritualmente? E quando as pessoas falam o que é pensar espiritualmente, é viver no bem. É viver, sabemos que somos espíritos, que estamos aqui com uma necessidade de mudança íntima nossa, nos transformando em pessoas melhores. No nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que nós vamos ter contato na nossa rua, no nosso dia a dia. Fazendo isso, certamente vamos ter uma vida mais feliz espiritualmente. Isso é ter espiritualidade. É assim seja. Sim. Padre. Então, gostaria de lembrar que o que é vida espiritual? A diferença da vida na outra dimensão para essa é só o corpo físico. Nós estamos vivendo a vida espiritual. Todos os dias nós vivemos a nossa vida espiritual. Só que estamos no estágio, chamando estágio da encarnação. Estamos encarnados, passando por essa etapa. E o que muda se a gente desencarnar? Não muda nada. Apenas que você deixa um fardo, um peso, um instrumento de carne e a vida continua. As condições morais são as mesmas. Os sonhos são os mesmos. As desilusões são as mesmas. A inércia é a mesma, a ociosidade é a mesma, ou a atividade é tudo a mesma. Então não espere, a felicidade ou infelicidade é a mesma. Não espere estar do lado de lá para fazer alguma coisa. Ou não espere que você esteja mais velho, agora vou ter tempo. Não, o tempo é agora. É agora que você cria o seu futuro. É isso aí. Agora que você se desenvolve, não é lá na frente, não é quando o corpo estiver velho e você tiver tempo, porque a tua mente não para um segundo de pensar. Você está sempre criando, você está criando o seu universo. Então não espere, não queira saber como que é a vida espiritual lá, se tem prédio, se tem água, se tem mar, se tem picolé. Será que tem? Torresmo. Porque é uma fatalidade, é para lá onde iremos, mas é outra etapa. Quando você estiver vivendo essa etapa, você vai ser a mesma pessoa, em outro corpo, um corpo fluídico, um corpo com outras especificidades. É isso aí.
Ok? Então, faz hoje o seu futuro. Não deixe para amanhã. E viva da melhor maneira possível. Ah, meu corpo não tá legal. Agradece por ele. Ele é o seu instrumento. Ah, meu corpo é perfeito demais. Quero aproveitar a vida. Aproveita de uma forma equilibrada. Aproveite, pensa sempre que você é um espírito imortal. Não queira ser igual aquela criança que vê um prato cheio de doce e quer comer tudo de uma vez. Então, não é proibido você viver a vida e aproveitar o que ela lhe oferece de melhor, mas tudo com equilíbrio. Sim. Equilíbrio vai fazer com que você se discipline. A disciplina faz com que você não erre, você não se vicie. E por aí vai. Mas não deixa para amanhã. Faz hoje. Aproveita hoje. Se tiver que ler, leia. Se tiver que estudar, estude. Se tiver que fazer uma faculdade, faça. Se quiser, o que você quiser fazer, você pode materializar. Mas não deixe para amanhã. Porque amanhã muitos vão passar na sua frente. E ficar para trás vai dar uma sensação de solidão muito grande, um vazio muito grande, e nós não queremos isso para o nosso futuro. Então, marchemos juntos. Isso aí. Bom, falando de semana que vem, falando de futuro, eu queria deixar um convite especial para você. Na semana do dia 24, o nosso amigo e irmão Orson Peter Carrara vai estar sentado nessa mesa aqui com a gente, falando da integração dos centros espíritas e da difusão dessa doutrina maravilhosa, consoladora. Com a gente aqui vai estar sentado o Leonardo, o Marinho, lá do CEAX também, do Centro Espírita Santa Ritense, não é isso? E vai estar aqui com a gente pra gente conversar de forma integrada isso. O Valdemir vai estar aqui também, né? Nos bastidores. Nos bastidores. Vou trazer pipoca pra comer. Vai estar aqui com a gente também. E a gente vai ter uma conversa muito fraterna para poder conversar como que nós podemos unir nossas forças para que possamos atingir mais corações. Então fica aqui esse convite para vocês. E não para por aí não, porque logo no dia posterior, o Orson, nosso amigo, vai estar aqui fazendo um seminário espírita sobre considerações de mediunidade. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante para você que tem dúvidas, que vê aparições, né? Que ouve situações por aí, que tem intuições sobre acontecimentos do futuro. Então todos nós somos médiums. Então fica esse convite para você. E logo também, no domingo à noite, temos a última palestra do nosso amigo e irmão aqui, que se chama Deus Sabe. E é também a parte de um livro dele, do qual é lindíssimo, cheio de poemas e poesias, do qual ele faz algumas descrições espíritas. Fica aqui esse convite fraterno para você e muita paz. A gente se vê e Ave Cristo.